Obrigado e bom dia a todos mais uma vez. Peço desculpa, mas vou me sentar, porque não tenho a eloquência que o Manuel tem, que eu gosto muito. O espírito trabalha de diferentes maneiras. Se eu tentasse fazer alguma coisa, falar como o Manuel, saía tudo ao contrário. Então preferi escrever. Vou dizer umas poucas palavras sobre um testemunho meu, que também vos pode ajudar, e também uma breve história da AVVD em Portugal. Então, se me dão licença, eu sentava. Primeira coisa, gostava de agradecer ao Padre Simeão e ao Frei Olivar por estarem aqui. E também vos queria agradecer a vós e congratular a forma como a eleição do novo comitê, a organização foi feita ontem. Eu e a Ida assistimos, todos disseram, mas isto é pouco interessante para vocês. Não, é sempre muito interessante porque eu tenho que aprender muito. Ainda estou nos primeiros degraus da escada. Então, eu passo a exprimir-me da mesma maneira. Desculpem, mas as prioridades são estas, não é? Primeiro está ele e depois somos nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é uma bênção estar aqui convosco. Graças e louvores demos a Nosso Senhor, com o coração cheio de gratidão. Estamos felizes pelo convite que nos foi proporcionado a mim e à minha esposa Ida, pelo César, pelo Alexandre e o Comitê AVVD do Brasil. Vou só dar breves palavras como é que a AVVD, a verdadeira vida em Deus, entrou na minha vida. A minha conversão é muito longa, mas sou breve. Então, aos 38 anos, mais ou menos, eu visitei a Notre Dame, em Paris. E entrei e saí no mesmo tempo. Não cheguei mesmo a passar da porta, porque estava completamente desgostoso como é que as pessoas estavam vestidas, a fumar cachimbo, a fumar cigarros dentro da catedral. Então, eu não era um católico praticante naquela altura e saí desgostoso. À saída, tinha uma estátua de Santa Teresa do Menino Jesus. Eu ajoelhei, não me lembro qual foi a oração que fiz, mas não foi mais de 10 segundos. Eu pedi a Santa Teresinha para me ajudar. Uma senhora tinha-me dado um livro da vida dela, A Vida de uma Alma, e eu tinha na minha mesinha de cabeceira há dois anos que estava, eu só tinha lido 10 páginas. Quando voltei de férias, eu vivia no Malawi. Eu nasci no Malawi. 3 dias li o livro completamente, todo. Então aí a minha conversão começou. Depois disso, foi como aconteceu ao Beneval, também foi a mim, foi a Medjugorje, e Nossa Senhora da Paz trouxe a paz que eu não conhecia até àquela altura. E eu sou assim muito lento de compreensão, de entendimento. E então vocês podem não acreditar. Muitas pessoas, quando digo isso, não acreditam. Demorou 5 anos a Nossa Senhora a ensinar-me a rezar o terço. Parece incrível, mas eu sou lento. Mas cheguei lá. Entretanto, comecei a ler as mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje. E um dia apareceu nas minhas mãos, no Malawi, o primeiro volume da Verdadeira Vida em Deus, feito no Canadá. Os livros vinham do Canadá para a África do Sul e uma senhora que trazia para o Malawi. E
E agora espero que não fiquem chocados comigo, mas é um testemunho. Eu pertencia à maçonaria, estive envolvido na maçonaria há muitos anos. Quando li aquele livro, foi uma noite inteira, nem sequer dormi. De manhã tomei um chuveiro e fui trabalhar. Mas logo queimei tudo o que pertencia à maçonaria e desliguei-me da maçonaria totalmente. O primeiro volume da Verdadeira Vida em Deus, que veio do Canadá, transformou a minha vida. Entretanto, a Vassula veio ao Malawi e está no livro das mensagens, Blantyre, se forem ver, está lá a cidade de Blantyre. Ela veio ao Malawi 5 vezes e aparentemente não deu assim muitos frutos, mas agora está a dar. A minha vida deu uma volta e em 2019 vim para Portugal. Eu nasci no Malawi, vivi sempre no Malawi, mas em 2019 vim para Portugal. E foi o que a Vassula uma vez me disse: Deus tem um propósito para tudo e há uma razão para tudo. E eu acredito que assim seja. Mas esta breve introdução não estava na tradução de Teodora. Agora vou continuar só com a apresentação da história breve em Portugal. Nos últimos 4 anos, desde que cheguei à terra lusitana, com o incentivo que a Vassula me deu, comecei a formar grupos de oração em Portugal, porque não havia grupos de oração da AVVD em Portugal. As irmãs de região, o padre Milheiros, já tinham vendido ou distribuído mais de 450 mil livros, mas não havia grupos de oração. Então a Vassula me ajudou e pela oração dela o Espírito Santo me deu forças. Então até agora já temos 8 grupos com bons alicerces. Não parece muito, mas tem sido uma vida difícil, um caminho difícil, como o Barval acabou de dizer agora. Não é fácil em Portugal. A Conferência Episcopal Portuguesa está obstinadamente agarrada à notificação do Vaticano de 1995. E em Portugal, uma sociedade muito conservadora, e eu estou a gostar de adaptar à sociedade portuguesa. Eu falo português, mas tenho uma onda de pensamento diferente. A minha onda de pensamento é muito paralela com a brasileira. São muito mais abertos. Em Portugal é tudo muito fechado. De maneira que na paróquia, em todas as paróquias que eu tenho visitado, se o padre diz que não aceita aquilo, as pessoas não aceitam, nem querem ler, nem querem ouvir. Portanto, 8 grupos de oração em 4 anos são sólidos e estamos no bom caminho. O Beneval fez uma visita a Portugal em julho de 2023. Esta visita foi especial, ele já lá foi muitas vezes, mas foi para nos dar um incentivo para disseminar as mensagens e criar grupos de oração. Aliás, como ele disse, não é fácil. Não é fácil de evangelizar, fazer conhecer as mensagens da verdadeira vida em Deus. Em 2023, formámos e registámos oficialmente a Associação da Verdadeira Vida de Deus em Portugal. Um processo que demorou mais de 8 meses e muito doloroso, porque a Igreja Católica também tem os seus braços, mesmo no registro civil, eles não queriam registrar a associação. Mais uma vez, tenho de reconhecer e agradecer ao Alexandre e à América pela força e incentivos que sempre nos estão a dar continuamente. Obrigados. Também uma gratidão muito especial para o PSL, que nos ajudou com todos os PDFs
publicar em Portugal o volume 1, o volume completo, de 2.000 livros que publicamos. O volume 2 foi publicado no mês passado, 400 livros. O Céu é Verdadeiro e o Inferno também, 500 livros e 1.000 livretos de guias de oração e 1.000 capelinhas. Então, isto não seria possível se os nossos amigos aqui do Brasil não nos tivessem ajudado. O Padre Milheiros faleceu em 2024, mas continuamos a ter o suporte das irmãs do convento em Requião. O Beneval acabou de falar nisso, e elas continuam a publicar outros livros da AVVD. O convento é agora oficialmente o centro de retiros da verdadeira vida em Deus. As últimas visitas de Vassula a Portugal foram em 2022 e 2023. Se não estou enganado, acho que ela foi a Portugal 9 vezes. Nestas visitas, ela me empurrou para a frente, mesmo para uma parte funda de uma área que eu desconhecia por completo: organizar retiros em Portugal. Eu era construtor, agora estou reformado, e eu disse à Vassula: eu não percebo nada disso, nunca fiz nada na minha vida nessa área. E então a Vassula disse: não tens que te preocupar, Deus faz tudo, só tens que fazer aquilo que Ele pedir. E foi para a frente, e já conseguimos organizar 3 retiros, um em outubro de 2024, com a ajuda e a colaboração da Michel Clínica, da Alemanha. Foi um grupo de 31 pessoas e correu excelentemente bem. Este ano, em setembro, a Michel e eu organizámos mais um retiro. Desta vez eram 21 peregrinos de 8 países: do Japão, da Índia, da Alemanha, dos Estados Unidos, Malta e da Suíça. Era um grupo pequenino, mas foi muito frutífero. Em outubro também, este ano, mês passado, tivemos um grupo de um retiro contra 43 pessoas da França, só da França. E tivemos a colaboração da Anne-Marie e o Paulo Henriques, alguns de vocês devem conhecer. E dou graças e louvores a Deus, mesmo confrontados com alguns problemas de logística, estes retiros foram um sucesso. E já estamos a planear outro retiro para 2026, em outubro. Para vocês terem uma ideia, que eu não conhecia nada disto, no dia anterior à vinda dos peregrinos da Alemanha, a companhia de transporte cancelou os nossos transportes todos. Às 5 horas da tarde. O grupo chegava no outro dia de manhã. Eu agora estou cada vez a entregar mais ao Espírito Santo, e em 2 horas o problema ficou resolvido. Encontramos outra companhia e foi tudo organizado. 5 dias, autocarros disponíveis, condutores disponíveis, tudo. Questão de 2 horas. Portanto, isto não há intervenção humana, só o Espírito Santo é que pode fazer estes milagres. Isto dá-vos uma breve ideia do nosso percurso em Portugal. No entanto, o importante foi que o reservei para o fim. Tal como nas bodas em Caná, vou-vos ler a última palestra de Vassula em Portugal, que continua a ser relevante para o agora e para os tempos que se avizinham. E não tenho a eloquência que a Vassula tinha, nem o Beneval tem, mas se a Vassula estivesse aqui presente, esta é como se fosse a mensagem que o Beneval mencionou algumas vezes, de nós não nos diferenciarmos e outros fatores. Então, passo a seguir a palestra que a Vassula deu em Requião em outubro de 2012.
Agradeço e louvo a Deus, nosso Criador, que nos reuniu aqui nestes fins dos tempos para trabalhar para a sua glória. Ele reúne-nos como um só rebanho para lembrar ao mundo que Ele não nos diferencia uns dos outros. Somos todos iguais perante os olhos de Deus, como diz São Paulo. Não há judeu, nem grego, escravo ou homem livre, homem ou mulher. Todos nos olhos de Deus são um só. Aqueles que estão em religiões diferentes não são menos criaturas feitas à imagem de Deus e destinadas a viver finalmente na casa de Deus. Àquele a quem foi dado pouco, pouco será pedido. Àquele a quem foi dado muito, muito lhe será pedido. Somos chamados a ser testemunhas do amor divino de Deus e a ensinar ao mundo o significado das palavras do Pai quando Ele disse nas mensagens da verdadeira vida em Deus: o que eu quero é amor, não sacrifício. O que eu quero é conhecimento de mim mesmo, não holocausto. Mensagem de setembro de 1997. E noutra passagem ele diz: que seja como no céu, amor por amor, coração por coração. Na mesma mensagem de 97. Quando nos unimos desta forma para rezar a Deus pela paz e reconciliação, damos-lhe a liberdade de respirar nos nossos corações os seus desejos, para que no final estejamos a fazer a vontade divina de Deus, que o glorificará, permitindo-lhe, na nossa supressão total, transformar-nos nos seus apóstolos do amor, da paz e da unidade. Sejamos capazes de anunciar ao mundo inteiro que o homem pode estar unido e pode viver reconciliado e em paz, desde que aprenda a amar. Todos devem ter reparado que o mundo se tornou mais violento e que temos desastres naturais mais agressivos. Se o mundo é perseguido por catástrofes, é por causa do seu mal. O mundo atrai sobre si todos estes males porque não tem lugar para Deus, não tem lugar para a oração que os pode conduzir das trevas para a luz. E não é Deus que envia estes desastres, como muitos de nós tendemos a acreditar, mas o mal atrai o mal. Por outras palavras, estamos a autodestruir-nos a nós próprios. O mundo está tão ocupado com a tecnologia, o materialismo e tudo que não é espiritual, que se esquece dos seus verdadeiros valores. A mera tecnologia e o materialismo nunca irão satisfazer a ânsia do homem pela verdade e pela comunhão. Haverá sempre um vazio dentro da alma e eles estarão sempre em busca de preencher esse vazio, visando as coisas erradas. Deus, desde o início da sua criação, chamou-nos a uma vida de paz. Qualquer reunião como esta certamente glorifica Deus e todo o céu se regozija, como dizem as Escrituras. É Deus, para o seu próprio propósito amoroso, que põe em nós tanto a vontade como a ação. Filipenses 2:13. O nosso dever, portanto, é continuar as nossas sinceras orações e sacrifícios, sempre confiantes em Deus, pois Ele pode realizar maravilhas. Façamos uma unidade na diversidade, de acordo com o seu próprio propósito amoroso. Tratemos de levar no nosso coração as riquezas que poderíamos obter uns dos outros em tais encontros, para nos permitir transmiti-las ao nosso próprio povo. Devemos recordar ao nosso povo que viver sem Deus, a sua mesa permanecerá sempre vazia. Viverão uma vida infeliz. Precisamos de lhes transmitir perdão, tolerância, respeito mútuo, para que o troféu dos nossos esforços traga paz. Convido-vos hoje a aprender e a seguir os traços dos profetas de outrora e a abrir um caminho amplo na nossa mente e coração para ver como mantiveram a sua perfeita fidelidade que tinham para com Deus,
quando Ele os chamou a revelar-lhes os seus desígnios. Vamos aprender com eles e meditar enquanto atravessavam estas terras áridas, estes desertos espirituais. No caminho, aprenderam a auto-renunciarem-se, a abnegarem-se, colocando os interesses de Deus e o próprio Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprenderam a despojar-se do seu ego e da sua vontade. Tomemos hoje consciência da sua coragem indomável, do seu zelo e amor que tinham por Deus. Eles também eram humanos e não possuíam mais do que temos, exceto uma vontade dirigida ao bem para glorificar a Deus. Eles eram fracos, mas Deus deu-lhes sua força. Não tiveram facilidade, mas lutaram para depositar a sua confiança em Deus e perseveraram para cumprir a sua missão e glorificar a Deus. Permitiram que Deus os despojasse de tudo que era mundano, de modo a imprimir neles a sua própria imagem sagrada. Duros como os seus opressores, os assediaram, não foram quebrados ou dominados, mas sim os seus inimigos esmagados pela sua presença. Na sua pobreza de espírito, Deus invadiu-os com a sua luz, iluminando-os com sabedoria. Na sua miséria e incapacidade, Deus deu-lhes nobreza de espírito para levarem a sua palavra sem medo. Portanto, tornemo-nos como eles e fujamos da complacência que o mundo nos oferece e do conforto, e quebremos esse casulo seguro em que nos tecemos e quebramos os nossos grilhões e nos libertamos para ganhar o que eles receberam. E a nossa alma transformar-se-á numa fonte de lágrimas de arrependimento, quando percebemos quem era aquele que estava fora da porta do nosso coração a bater todos estes anos. Sejamos os apóstolos destes fins dos tempos, para sairmos e renovarmos o mundo e performar nação após nação, levando-os a todos a viver a verdadeira vida em Deus, que trará paz ao mundo. Não nos deixe ouvir de Jesus estas palavras que ele disse há alguns anos atrás nas mensagens. A vossa era está cheia de palavras mortas. E aqui é mais claro o que o Senhor quis dizer. Não sou movido pela eloquência das palavras ou afetado pela sua pronúncia, mas deleito-me com o coração contrito. Assim, vós que me procurais, vinde e aprendei. Se não me detestarem, mas vierdes a mim com simplicidade de coração, então eu, como o rio, fluirei em vós. Muitos homens poderosos falam em trazer paz ao mundo. Mas será que primeiro fizeram as pazes com Deus? Quando alguém não está em paz com Deus e consigo mesmo, como acreditará no seu perfeito juízo que é capaz de trazer a paz ao mundo? Estamos todos cansados destas guerras, derramamento de sangue todos os dias. Ódio, porque é contra Deus e a natureza e a lei cósmica do amor. É contra os mandamentos que recebemos de Deus. Em vez disso, somos todos chamados a elevar o nome de Deus acima de tudo e a recordar ao mundo o nosso Criador. Somos chamados a expandir o reino de Deus neste mundo que se tornou a sua grande apostasia. Um mundo dividido, um mundo mau, que se tornou numa desolação da sua aridez, uma vez que decidiu não dar lugar a Deus, mas em vez disso, glorifica-se a si próprio. O mundo desviou-se e distanciou-se de Deus. Longe da fonte da vida, que nutre o nosso espírito e a nossa alma, mantendo-a viva. O mundo caiu no poço de Satanás, tomando a imagem da besta no seu abominável estado moral degradante. Um dia, em aflição, Jesus clamou quase gritando: Filhos e filhas, vós sois a descendência do Altíssimo,
descendeis da soberania e do esplendor. Ó, venham, pertenceis a nós, pertenceis ao céu, sois de descendência real. Então, porque ouvistes a besta? Sois abençoados à nossa imagem, não à da besta. Todos vós estáis destinados a caminhar nos tribunais da casa do poderoso. Portanto, deixai-me vestir-vos no meu esplendor, abrir o vosso coração, e eu salvar-vos-ei. Jesus recordava-nos das nossas verdadeiras fundações e que descendemos de uma fonte real. Mas como pode o mundo reconciliar-se quando falta amor? Porque qualquer homem que ama Deus é conhecido por Ele. Uma solução, portanto, para podermos resolver conflitos dentro e fora das nossas comunidades. Temos de educar o nosso povo e incutir nele uma espiritualidade divina baseada no amor. Sim, uma espiritualidade baseada no amor. Temos de nos tornar a imagem de Deus vivo, que não tem vestígios de despeito, de vingança, de ódio ou de rancor. Nas mensagens de Jesus dizia: no dia do juízo todos seremos julgados de acordo com a medida do amor que tivemos na terra. Por isso, vamos fugir também da conveniência que o nosso mundo moderno nos oferece, bem como dos confortos, e quebraremos este casulo seguro no qual nos tecemos, e quebraremos as nossas correntes e nos libertaremos para ganhar o que os profetas receberam. E a nossa alma, nesta sensibilidade, transformar-se-á numa fonte de lágrimas, cheia de arrependimento, quando percebemos quem foi que esteve fora da porta do nosso coração, batendo todos estes anos, por aquilo que Deus pede é uma mudança a partir de dentro. Haverá aqueles que dirão: mas sempre observamos a lei da Igreja e obedecemos-la. O Senhor diz: não basta observar a lei da Igreja e obedecê-la. A vossa rigidez condena-vos. Muito frequentemente falas da lei, mas não a levas no teu coração. O coração da lei é o amor. Viveis a lei literalmente e negligenciais viver o significado da lei. Muitas vezes ignoramos os elementos mais significativos da lei, que são o amor, a misericórdia e a boa-fé. Se as pessoas levassem realmente a sério as profecias da verdadeira vida em Deus, que são o chamado misericordioso de Deus à oração, todos os homens e mulheres já seriam santos. Se aceitássemos e puséssemos em prática a unidade em diversidade, como o Senhor nos pede, nós já temos esperança de que a oração dita por Jesus ao Pai será realizada. Se somente todo o ser humano respondesse ao amor de Deus, mostrado por Ele na sua mensagem da verdadeira vida em Deus, a cada um de nós, a nossa vida seria transformada num cântico de amor. Se as pessoas levassem a sério os avisos sobre a raiva de Satanás nestes últimos dias, ele já teria sido derrotado e afastado dos nossos corações, dos homens e do mundo. Se todas as religiões do mundo respondessem às chamadas para a reconciliação, todos os homens e mulheres já reconheceriam em cada um, irmão e irmãs, descendentes de uma única fonte divina. E se todos realizássemos que já estamos a viver no fim dos tempos, o qual Deus está a renovar tudo com toda a força, nós nunca pararíamos de louvar a Deus noite e dia, e nos nossos corações tornar-se-iam um fogo abrasador de zelo. O Senhor disse: anseio por vos vestir com o meu nome, com a minha própria presença. A vossa roupa serei eu, porque eu sou tudo. No meu corpo vive a plenitude da divindade. Portanto, em mim encontrareis a vossa realização.
ter-vos-eis escondidos em mim, e assim, quando chegar a hora, vos apresentarei ao Pai. O vosso verdadeiro Deus, o vosso Senhor Jesus Cristo, acolhe-vos de todo o coração, agora no seu sagrado coração. O vosso lar, eu vos revelei o meu domínio, o meu próprio, a minha graça está convosco. Então, para acabar a palestra da Vassula, assim testemunhamos a nossa maneira e da maneira como Deus nos deu. Para amar é preciso servir, e ao servir se chega à perfeição do amor. Para acabar, tenho uma oração, só eu tenho aqui, vocês não têm, então peço-vos que todos rezemos e possam repetir depois de mim. E acabemos com esta oração da Vassula, muito simples. Meu Deus, consagramo-nos em alma e corpo ao teu serviço. Meu Deus, consagramo-nos em alma e corpo ao teu serviço. Para que os teus olhos e o teu coração nunca nos deixem. Para que os teus olhos e o teu coração nunca nos deixem. Faz o teu trono real dentro de nós. Faz o teu trono real dentro de nós. E dai-nos as vossas ordens. E dai-nos as vossas ordens. Faz-nos avançar na pureza do coração. Faz-nos avançar na pureza do coração. Para realizar tudo o que nos destes. Para realizar tudo o que nos destes. Amém. Amém.